Cara, se você é motorista de aplicativo e pretende continuar nessa profissão, é essencial, cara, que você faça umas contas muito importantes para que você não trabalhe de graça, né? Ou que você não pague para trabalhar. É, essa semana, cara, veio um colega aí e me pediu uma ajuda, né? E ele falou o seguinte, cara, tô fazendo aplicativo, pô, tô dirigindo no Uber Comfort e diariamente tá me sobrando, sei lá, R$ 100 limpo. E aí, beleza, tive ali uma conversa com ele, dei algumas dicas e, cara, principalmente na questão do custo operacional. Eu perguntei pra ele se ele sabia o custo operacional dele, ele não fazia ideia do que era, né? E então nesse vídeo, cara, eu quero te mostrar com uma comparação dos custos operacionais de 2019 e dos custos operacionais agora de 2026. E aí você também vai ficar impressionado com a diferença, né, desses custos e quanto sobrava pro motorista e quanto sobra hoje, cara. Então, se você quer continuar sendo motorista, você tem que fazer esses cálculos na ponta do lápis e não pegar mais corridas abaixo desses valores dos custos operacionais, beleza? Bora aqui para a tela do computador, deixa eu te mostrar aqui as planilhas. Então, cara, aqui ó, tenho duas planilhas, tá? Tem essa do 2019, que é essa aqui, certo? E tem essa atrás da minha foto e da minha imagem aqui, que é a de 2026. Deixa eu aumentar minha imagem aqui, vamos começar pela 2019, beleza? Lembrando que eu vou fazer essa comparação de acordo com os custos que eu tenho, tá? Aí vai variar de motorista para motorista. Eu vou deixar essa planilha também aqui nos comentários não, na descrição do vídeo. Caso você queira saber com exatidão quais são os seus custos para rodar pelos aplicativos, pode baixar, preencher do jeito que eu vou preencher aqui também. E aí você também vai ser um dos poucos motoristas que sabem exatamente qual que é o seu custo e não vai mais perder dinheiro por causa disso, beleza? Bora lá então. Então é o seguinte, cara. Quando eu comprei meu carro, em 2019, era um Sandero 2015, continuo com esse carro até hoje, ele valia R$ 32.000, beleza? A gente sabe que uma depreciação por ano de um veículo que roda pelo aplicativo é em média de uns 20%, beleza? E, cara, eu fiz um cálculo que eu queria rodar cerca de 300 quilômetros por dia para fazer o meu dinheiro, né? Então eu coloquei que, se eu fizer um cálculo aqui, ó, se eu fizer um cálculo de 300 vezes 26, porque eu não vou rodar todos os dias, né? Vou ter uma folga pelo menos uma na semana, vai ser 7.800, mas eu vou deixar 7.500, tá? Então no ano, né? Isso aqui vai preencher automático, né? Lembra que você só tem que preencher a parte amarela, tá? A parte azul e essas partes aqui embaixo vai ser automático. Então, preenchendo o valor do meu veículo, preenchendo ali quantos quilômetros eu quero rodar no mês, então ele vai me dar um montante ali que eu vou rodar 90 mil quilômetros no ano. E o custo, né, então, da depreciação vai ser 7 centavos por quilômetro rodado. Também temos aqui o licenciamento mais o IPVA, que gira em torno de R$ 850 aqui onde eu moro, que é o Paraná, né? O Paraná ele tem o IPVA mais baixo do país, mas nessa época não tinha, então eu vou deixar aumentar aqui, cara. Eu vou colocar R$ 1.800, que era mais ou menos isso, tá? Então, o meu custo por quilômetro é de 2 centavos. O meu seguro anual na época era 1.900, então ficou em 4 centavos. Custo por pneus, né? Então, eu coloquei que quando eu for trocar o jogo de 4 pneus, vai custar R$ 1.700 a média. Vou rodar com eles em média 40 mil quilômetros, então vai ser um custo de 4 quilômetros por quilômetro rodado. O que mais temos aqui? O custo da troca de óleo, então R$ 250 era na época, de 2019. Em média, 7 mil quilômetros que eu rodava, custo de 4 centavos. Daí eu coloquei aqui um custo de manutenção, tá? Então todo mês eu guardo 250 para eventuais manutenções que acontecem, né? As preventivas principalmente. Perceba que dá menos de um centavo por quilômetro rodado. Então, beleza. Vai entrar no cálculo aqui, mas não vai pesar no meu KM ali, né? Esse valor. Mas todo mês eu guardo R$ 250 para esses custos de manutenção preventiva. Então, cara, e aí na época eu coloquei também aqui os custos dos combustíveis, que é o mais caro, né, do KM, né? Então, na época de 2019, a gasolina custava 4,35. Meu carro faz 13 quilômetros por 1 litro de gasolina. O etanol, 2,90, fazendo 8 km por litro. E GNV, caso tivesse, né, mas não tem, eu coloquei uma estimativa de 3,20, rodando 15 quilômetros por metro cúbico, né? Beleza. Então perceba que aqui, ó, na gasolina era 33 centavos o quilômetro rodado, no etanol 36 e no GNV 21. Para além disso, cara, o que eu coloquei também? O meu salário, né? Quanto que eu gostaria de receber de salário, entre aspas, nos aplicativos. Então eu coloquei uma estimativa de R$ 5.000, tá? Que também vai entrar no meu custo operacional, certo? Que vai ser 67 centavos por quilômetro rodado, beleza?
Então, somando todo esse custo aqui, o meu quilômetro rodado na gasolina custava R$1,21. Ou seja, se eu pegasse corridas acima de 1,21, eu teria lucro na corrida. 1,21 na verdade ficaria zerado, né? Acima de 1,21 eu teria lucro na corrida, abaixo de 1,21 eu estaria pagando para trabalhar. Pois é, cara. Percebe que como naquela época era muito mais fácil, né? O aplicativo pagava mais, tinha mais disponibilidade de corridas. Então, cara, mesmo você pegando qualquer corrida, pegando corrida errada, ainda assim você não ficava no prejuízo. O etanol era um pouquinho mais, é 1,24. E o GNV 1,9 o meu custo operacional. Então, cara, eu coloquei aqui, ó. Se eu fizesse o meu KM, né, a média do meu KM, se fosse R$1,39, no final do mês eu teria meus R$5.000, né? E para além disso, eu ainda teria um lucro a mais, que seria 1.324 na gasolina, 1.115 no etanol e 2.284 no GNV. Ou seja, se eu fosse rodar só na gasolina, normalmente meu salário seria de R$6.300, né? Agora, vamos pro ano de 2026, cara, que é essa planilha aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Então percebe, né, cara? O custo de vida era menor em 2019 e a média salarial era de uns R$6.000 por mês. Ou seja, dava para fazer muita coisa com R$6.000 em 2019. Agora, vamos dar uma olhada na planilha de 2026. O valor do meu carro. O mesmo carro, 2015, Sandeirão, beleza? O valor não mudou, por incrível que pareça, né? Teve esse boom da bolha do mercado automotivo. Aumentou os preços dos veículos. Eu tenho uma teoria, mas eu explico isso no próximo vídeo. Então, R$32.000. Aqui é o mesmo cálculo, né? R$32.000. Depreciação é 20% ao ano em média. Vou rodar os mesmos 7.500 km por mês, folgando uma vez por semana. Vai dar 90.000 km por ano. Então, meu custo operacional de depreciação, 7 centavos por km, beleza? Aqui, então, aqui mudou um pouco, por quê? Porque agora, esse ano, o IPVA no estado do Paraná abaixou para 1%. Então, eu vou pagar em média aqui R$850 de IPVA mais licenciamento, que vai dar 2 centavos. Em compensação, o seguro aumentou, né? Quando eu iniciei, eu pagava em média R$160 por mês, agora eu pago 190. Então, 2.280 por ano de seguro, que vai dar 4 centavos. Custo de pneu, acredito que mudou um pouco, né? Agora eu tô pagando ali R$2.000 ali no conjunto de pneus. Coloquei 50.000, mas na verdade é 40.000 km, né? Deixa eu tirar aqui. 40.000 km. Então, 5 centavos ali o meu custo. Troca de óleo aumentou um pouquinho também, R$300, os mesmos 7.000 km, 4 centavos o custo do KM. A manutenção aumentou um pouco, né? Porque a mão de obra aumentou, as peças aumentaram, consequentemente eu tenho que guardar um pouco mais. Então, R$500 ali para guardar para fazer essa manutenção preventiva. Então agora está com 1 centavo por quilômetro rodado. E o mais caro, né, de tudo é o seguinte, não é o mais caro, o mais caro é o salário. Mas tirando o salário, o mais caro que é o combustível, vamos dar uma olhada aqui então. 6,45 está atualmente o valor da gasolina. Então, os 13 quilômetros que eu faço com litro dá um custo de 50 centavos por quilômetro rodado. Etanol, 4,19, então vai dar um total de 52 centavos. E o GNV eu não tenho, né? Mas eu pesquisei ali na média, tá 4,20. Então vai dar 28 centavos por quilômetro rodado. E eu quero ganhar os mesmos R$5.000 de 6 anos atrás, que é 2019, né? R$5.000, custo de 67 centavos. Beleza. Vamos aos cálculos agora. Então, cara, para eu não ficar no prejuízo, na gasolina eu tenho que aceitar corridas maiores que 1,39 km, que esteja pagando mais que 1,39, né? No etanol, 1,42 e no GNV, 1,18. Então perceba, cara, se eu aceitar corridas de 1,39, eu ainda teria um prejuízo de R$17 na gasolina e R$224 no etanol. Já no GNV eu vou ter um lucro a mais dos 5.000, né, de R$1.600. Ou seja, eu estaria ganhando no GNV R$6.600. Em compensação na gasolina, eu estaria ganhando 4.800 e alguma coisa, né? 4.900 e alguma coisa. Agora, se eu aceitar corridas de 1,40 acima, então teria um lucro, além dos meus 5.000, R$57 aí na gasolina, um prejuízo de R$149 no etanol. Dito isso tudo, né, cara? Você percebeu a diferença?
Anos atrás, a Uber pagava mais, tinha mais disponibilidade de corridas e você ganhava muito mais, né, no final do mês, comparado ali a atualmente, né? Então você tem que rodar a mesma quantidade, tem que selecionar muito mais corridas, porque se você estiver pegando corridas abaixo de 1,39, você tá literalmente pagando para trabalhar, né? Então ficou muito mais acirrado, né? Além de ter muito mais motoristas na rua, menos disponibilidade de corridas, com essa situação do Brasil também financeiramente. As pessoas estão pegando menos aplicativo, ou seja, tá indo tudo para água abaixo ainda. Então, cara, percebeu, né, que você sabendo exatamente qual é o seu custo operacional, você não vai mais perder dinheiro referente à escolha de corridas, né? E aí, cara, tem um ponto muito interessante, né? Você pode, na hora que estiver tocando a corrida, você pode fazer os cálculos de cabeça, mas hoje em dia, né, tem algo mais fácil aí, que são os auxiliares, digamos, né, entre aspas ali, do motorista, né? Que é aqueles cálculos de ganho, né? Então tem vários aí, né? Tem o RotaPP, tem o Gigo, tem, sei lá, o Rota Pro, tem vários aí. Aí você escolhe o que você achar melhor, caso você queira, né? Não ficar pensando muito na hora de ficar escolhendo a corrida. Inclusive, é mais difícil fazer dessa forma, porque a Uber, ao longo do tempo, vem tirando mais os segundos, né, do motorista para ele analisar a corrida. Então, aí fica mais uma dificuldade ainda em 2026. Bom, cara, eu vou deixar então a planilha aqui na descrição do vídeo, beleza? Baixa ela lá, faça o cálculo, coloque ali no papel o que você precisa bater de meta ali, né? Sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Mas quanto mais dinheiro você colocar ali, mais alto vai ser o seu custo operacional, né? Então, infelizmente com a Uber tá cada dia mais difícil, com a Uber não, com os aplicativos, né? Tá cada vez mais difícil você ter algum lucro, né? Bom, cara, se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!